muito, mas também é físico, também é físico. Mas o componente psicológico, estamos a falar de um comportamento humano, não é? Sim. Um comportamento humano que tem muito toda a área dos reflexos, toda a área dos reflexos condicionados, toda a área da manipulação, toda a área de alguma coisa na boca, toda a área como já falámos, da socialização. Existe, de facto, um grande componente psicológico e, portanto, mudar um comportamento é difícil, mas a novidade que queríamos dar e que eu quero dar, e já vi muitos fumadores ao longo dos anos, nestes últimos 10 anos já que trabalho este assunto até há mais, tenho segurança no que passo a dizer. É que é possível deixar de fumar, mesmo os casos mais difíceis, nós conseguimos, com a motivação do próprio, com uma boa equipa, como estava a falar da equipa, porque pode ser possível e necessário ter um apoio, por exemplo, em certas circunstâncias, de uma psicóloga ou de um psicólogo, do nutricionista, se existir um grave problema relacionado com o peso, não é? E com a má alimentação. Com esse medo das pessoas depois de acabarem por engordar? Exatamente. Pode haver interesse e ser importante ter um apoio, de facto, do nutricionista. Pode haver necessidade de termos, por exemplo, um enfermeiro ou uma enfermeira que também pode ajudar em certas circunstâncias. Portanto, há alguma equipa, a equipa, se estiver coordenada, pode ter mais resultados, se houver oportunidade de ter essa equipa. O próprio é a peça fundamental. E a medicação? Que medicação é administrada nessas alturas? As medicações que nós temos já têm alguns... começámos por há uns anos, e isto já há umas... aquilo que nós chamamos de substitutos de nicotina, que existem em adesivos, em pastilhas para chupar, em gomas para mascar, uns inaladores, em Portugal não estão muito divulgados. Mas isso não é substituir um problema por outro, doutor? Mas é durante algum tempo e tem uma eficácia, porque qual é o racional para usar os substitutos de nicotina? É para evitar, durante algumas semanas, o síndrome de privação. E não se esqueça que a nicotina é só um dos componentes que existem no cigarro. Sim, portanto, e não provoca cancro. Percebe? Enquanto que os outros... E esse é o ponto um mais dos pontos importante. fundamentais, Exatamente. não é? Porque nós temos no cigarro qualquer coisa, nós nem sabemos bem, que eles de resto estão sempre a mudar e a esconder-nos informação, mas somos capazes de ter 4.000 elementos diferentes num cigarro. Desde o papel, ao filtro, ao que está lá dentro, aos aditivos que eles põem lá elementos dentro. cancerígenos. Aquilo muitos, 40, 50, 60, 70, provocam o cancro. Está a ver? Portanto, isto, como nós dizemos, é um cocktail mortal. Cocktail químico mortal. E aqueles cigarros que dizem que são lights, há cigarros de todos os géneros. É mesmo, é verdade. Será no que fundo, esses são menos nocivos, as pessoas por exemplo? não se deixem enganar. Foi isso tem uns anos, quando apareceu os lights, não era? Os lights e os cigarros de mentol, que era outra história. Os mentolados, exatamente. Não era? Ora bem, isto foi para apanhar as mulheres. E as crianças e os jovens. Pelo gosto, tornaram-nos mais macios. Já com certeza que ouviu dizer que antigamente os cigarros eram difíceis de fumar, porque provocavam tosse, era difícil. Eu também passei por isso quando era jovem, não é? E é difícil, de facto, a pessoa iniciar-se no tabaco, não é? Agora já é menos, porque eles estão adocicados. Imagino que até põem baunilha. Meu Deus. Ou chocolate. Sim, já ouvi. Já ouvi falar. Chocolate. Portanto, ou seja, a invenção é permanente ao nível das tabaqueiras. E o que é que eles pretendem? Pretendem de facto, que a pessoa experimente, porque depois vão ter um consumidor para a vida inteira. Porque habilitam-se a que essa pessoa jovem cliente fiel se torne dependente e depois é um consumidor diário, já viu? E há quem desista do tratamento? Há quem desista do tratamento por querer voltar ao vício? Exato. Aqui há muitas, aquilo que nós chamamos recidivas. Muitas recidivas. E nesse caso, tem que soltar ao princípio. Tem que soltar ao princípio. Insistir novamente, marcar novamente o dia D, que nós chamamos de dia D, o dia a partir do qual deixa o dia da paragem, marcar novamente, provavelmente acompanhamento mais perto e mais íntimo, valorizar e perceber porque é que as pessoas claudicaram, porque é que as pessoas recidivam. Por 2 ou 3 razões principais. O que é que dizem os livros? Primeiro, situações de stress ou de conflito. Sim, acontece muito. Uma pessoa diz, vou deixar de fumar, não, mas depois estão com um stress terrível. Exatamente. É só um... Exatamente. Pronto, mas depois, meses de ter deixado de fumar, acontece uma coisa qualquer, bate com o carro.
E já é motivo para voltar. Dá-me um cigarro e volta outra vez. É logo motivo. Ora bem, ou então aconteceu uma coisa, e infelizmente agora há desemprego no mundo e em todo lado, e a pessoa perde o emprego, perde o estatuto, não é? Tem contas para pagar. Isto é um stress fantástico, não é? Se a pessoa nunca fumou, acaba por ir arranjar outra forma de se compensar, não é? Se a pessoa fumou, naquele momento é capaz, se ainda não está muito seguro, dá-me um cigarro e lá volta tudo. Porquê? Porque o cérebro tem memória. Isto é muito importante que as pessoas saibam. Um fumador que fumou durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, o seu cérebro está modificado para sempre. Nunca vai voltar a ser um cérebro normal, como um não fumador. Por isso é que nós dizemos aos fumadores, nunca mais aceite um cigarro e volte a fumar um cigarro que seja. Porque isso vai voltar a lembrar e o cérebro, aquelas célulazinhas, vão voltar a querer. Mas para isso é difícil, então, estar novamente rodeado de fumadores? Não, mas sabe, pode, está bem, ok, mas no fundo só é assim. Só pelo cheiro também? Tudo certo, mas sabe o que ela quer depois? Onde é que nós temos que nos agarrar e propor aos fumadores que deixaram de fumar? Agarrem-se às coisas boas que adquiriram. Então, as vantagens. Eu posso lhe dizer 1 dúzia, 2 dúzias, 3 dúzias de coisas objetivas. De resto, eu na consulta digo às pessoas, não se importa de me dizer as diferenças positivas que acha. E não sou eu que digo, que são eles. É muito importante que verbalizem. E a pessoa diz, não, eu de facto agora já não cheiro a tabaco. Há outro que diz assim. E os dentes ficam mais amarelos? Os dentes dizem, já estou a recuperar a cor dos dentes. Já estou a ter unhas mais bonitas. Já dizem que eu agora que estou mais bonito, que tenho a pele mais oxigenada. Mais jovem, não é? Mais jovem, mas é mesmo mais jovem, porque o cigarro envelhece a pele. Ou a pessoa diz, eu já consigo caminhar sem ter dores nas pernas. E sem ficar muito cansado. E sem ficar cansado. E sem tossir lá em casa. E a minha mulher lá em casa está toda satisfeita porque eu já não ressono. Já não cheira a tabaco? E já não cheira a tabaco. Horrível. E já tem um dinheirinho de lado, que não é pouco. Sim, porque é cada vez mais caro. Está a ver? Portanto, tudo isto deve ser, de facto, tem que vir ao de cima para as pessoas depois e a pessoa ter orgulho de conseguir ter deixado de fumar. É possível deixar-se de fumar sem se recorrer ao médico? É. Como? Sem dúvida, mentalmente. Por exemplo, exercício físico, uma grande proposta. Exercício físico. No ginásio, ao ar livre, uma caminhada, diariamente, quando tiverem qualquer problema, qualquer vontade, façam exercício físico. Até abdominais lá em casa. Tudo é bom. Fazendo exercício físico, desaparece a vontade de fumar. Porque a vontade de fumar um cigarro dura pouco. São só 3 a 5 minutos, sabia? E, portanto, 3 a 5 minutos passam no instante. E, portanto, há muitas técnicas e a pessoa tem que saber, ponha-se debaixo de um duche. E qual é a diferença entre um homem fumador e uma mulher? Há diferenças? Pois. Os homens são diferentes das mulheres, felizmente. Portanto, como assim? Fumam mais? Hã? Fumam mais? Quem? Os homens. Os homens, em média, têm tendência a fumar mais cigarros por dia, mas as mulheres estão-se a tornar cada vez mais homens. Isso é péssimo, doutor. É péssimo, eu também acho. É péssimo. Estão-se a tornar cada vez mais homens, ou seja, estão a ter comportamentos masculinos. Ou igualmente. E por isso não é nada boa ideia. O que é que nós pretendemos? Mas as mulheres também têm tido uma enorme capacidade de pedir ajuda. Doutor, é verdade que ao final de 15 anos de abstinência o risco de doenças cardiovasculares é bem menor? É bem menor, quase que se compara ao não fumador. E, portanto, é muito importante, não é? Quanto mais cedo, melhor. Se possível, nem começar. Pois. Os filhos dos fumadores são potenciais fumadores? Olha, tenho pena de... Mais probabilidades têm? Verdade, têm mais probabilidades. Porquê? E sabe que foram feitos estudos, tem a ver com, fundamentalmente... Portanto, os filhos estão muito perto dos pais, não é? Até tem piada que é sobretudo as mães, porque os filhos estão mais perto, ainda estão mais perto das mães. E as mães têm uma importância fundamental, não é? Nos primeiros tempos dos filhos, é extraordinário em relação a todos os aspectos, não é? As mães têm que dar muita atenção aos primeiros anos dos seus filhos. E os pais também, mas as mães em particular. Portanto, o contacto íntimo é extremamente importante. A afetividade, a intimidade, o relacionamento, o contacto corporal, tudo isso hoje sabe-se, que pode justificar nós termos um jovem e um adulto, não é?
com boas capacidades de sobrevivência. É ter tido uma mãe carinhosa e afetiva e ter tido um pai presente que também fez de pai. Sem dúvida. Sem dúvida. E então, neste ambiente, que é o ambiente que nós queremos, o que é que acontece? Se existe, e na medida em que existe esta intimidade, infelizmente, se os pais fumam ao pé dos filhos, vai-se criando uma situação de percepção dos filhos em relação, de facto, aos pais a consumirem tabaco. As campanhas de consciencialização quanto às pessoas deixarem de fumar, acha que tem muito pouca informação? O que é que está realmente a falhar para as pessoas não terem a certeza de que fumar mata, como referiu no início da nossa conversa? Sabe, eu digo isso de uma forma muito clara. São completamente inocentes, insuficientes, pouco financiadas por comparação com os métodos utilizados pelas companhias tabaqueiras. Portanto, nós, os que defendem a prevenção, estamos a perder completamente. Claro. O investimento mesmo nos grandes Estados, quando se chega aos Estados Unidos, ao Canadá, que são países riquíssimos, e, por exemplo, o Canadá com imensa história, por exemplo, na prevenção e na educação para a saúde, mesmo lá quando se fazem as contas, mas é assim do estilo 10 vezes, 50 vezes mais, o valor que as tabaqueiras pagam e gastam ao nível do marketing, da publicidade insidiosa, de novas formas de fumar, tretas por todo o lado que eles inventam, não é? Por comparação com os materiais e aquilo que nós fazemos para ajudar, por exemplo, os jovens a não fumar, ou os pais a deixarem de fumar, ou o apoio aos medicamentos para... Porque tudo também, isto é muito menos por comparação. Porque também, professor, pondo na balança, isso é um gasto do Estado, estatal, e outro é um gasto das empresas. Exato. Portanto, não há como equilibrar, não é? Bem, mas isso como é que se resolve? Um dia vai ser resolvido, ou progressivamente vai se resolvendo, quando socialmente nós formos evoluindo e percebermos que queremos gastar dinheiro noutras coisas, está a ver? Doutor, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer, obrigado. Esperamos tê-lo aqui numa outra oportunidade. Será com gosto. Está esclarecido sobre este assunto? Quer saber mais sobre outros temas já abordados aqui? Temos todos os programas disponíveis no YouTube. Por agora, tome nota das principais informações da conversa que tivemos. O consumo diário do tabaco causa inúmeras doenças graves e leva a uma dependência física e psicológica, o chamado craving. Fumar leva à morte e diminui a esperança média de vida entre 10 a 12 anos. Se quer deixar de fumar, defina uma data importante para o fazer e peça ajuda a amigos e familiares. A abstinência pode levar à síndrome de privação, ou seja, a estados de ansiedade e nervosismo. Para isso, o apoio médico é fundamental. O tratamento poderá passar pela ajuda de um psicólogo e pela administração de medicamentos que substituem a nicotina. O tabaco também prejudica aqueles que o rodeiam. Deixar de fumar só traz benefícios e não se esqueça, é possível, mesmo nos casos mais graves. Assim foi o seu Viva Saúde. E porque este programa também é seu, deixe-nos a sua sugestão na nossa página do Facebook ou visite o nosso blog, onde pode encontrar curiosidades sobre gravações, fotografias, horários de transmissão, toda a informação sobre os temas abordados e muito mais. Ficamos por aqui. Despeço-me deixando mais uma surpresa. Viva bem, viva saúde. Tiago Justino, ator e diretor de atores. Coma bem e viva melhor.